Olá pessoal, estamos aqui para iniciarmos nossos bate-papos sobre desobsessão. A gente já terminou nos vídeos anteriores de falar sobre introdução à espiritualidade, sobre aqueles aspectos da espiritualidade que precisamos ter uma noção básica antes de conhecermos ou entendermos melhor sobre os processos obsessivos e o que pode ser feito em termos de desobsessão. Então, eu solicito mais uma vez que todos nós elevemos nossas vibrações, elevemos nossas frequências, possamos captar agora dos nossos guias, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, tudo que possamos compreender e assimilar aquilo que precisamos em nossos corações e em nossas mentes. Ok? Vamos lá então. Bom, eu classifico os processos obsessivos em suave e crônico. Suave é quando eles basicamente expõem os nossos karmas, as feridas que a gente tem, as nossas fraquezas, né? E motivam a gente a tirar o nosso traseiro do sofá e irmos atrás de estudar, de ir trabalhar, de fazer o bem, né? Fazem com que a gente saia da inércia e que a gente faça alguma coisa, né, para evoluirmos individualmente e também, por vezes, auxiliando ao próximo. Né? Então, esse é o famoso chacoalhão, né, para ou vai ou vai. Né? E temos os processos que eu defino como crônicos, que são aqueles que podem levar a doenças graves, a depressões profundas e até ao suicídio. Então, esses processos são críticos, né? Eles têm que ser tratados, minimizados, eliminados o mais rapidamente possível, que tem consequências muito drásticas. Então, pessoas passando por esse tipo de processo têm que procurar ajuda rapidamente e ajuda, digamos, especializada ou de pessoas que tenham realmente um conhecimento, uma bagagem para auxiliar nesse sentido, tá certo? Então, quais seriam os objetivos desse tratamento, né? Para os obsessores, o que a gente faz é tratar, recompor o corpo astral dessas entidades, que normalmente os corpos astrais dos obsessores estão em frangalhos, né? Estão em estados críticos. A gente também tenta convencer o obsessor, né, no seu mental inferior, a mudar suas atitudes, né, deixar disso, né, deixar de fazer a obsessão, e então encaminhamos a entidade para tratamento em um hospital do astral adequado. Se for permitido, nós também recolhemos outras entidades que estejam associadas a esse obsessor, que estejam trabalhando junto com eles, e desmontamos bases que possam estar apoiando essas entidades no seu trabalho. Né? Normalmente as entidades obsessoras têm como que um quartel, né, um local de onde elas vêm, onde elas habitam, coisa assim, ou por vezes onde estão presas. E quando é permitido pela espiritualidade, a gente tenta, quando somos intuídos pela espiritualidade, né, a gente vai lá também e tenta desmontar esses locais e limpá-los. Com relação ao atendido, basicamente o que a gente faz é jogar uma boia salva-vidas. A gente não carrega ninguém nas costas, né? Então, o que se faz, a gente, por vezes, faz uma respiração, né, para voltar a pessoa ao seu estado, digamos, normal, fazer a pessoa aprender a nadar, apontar em direção para onde que é a praia, né, para aquele lado. Então, você tem que fazer a reforma íntima, tem que elevar o seu padrão vibratório, você tem que procurar ajuda, tem que frequentar algum local, ter um grupo de pessoas que te apoiem, né? Toda uma série de coisas que a gente meio que sabe que a gente devia fazer, mas por vezes não tem ou vontade ou não tem nem forças para conseguir fazer, né? Então é dado
uma injeção de ânimo, né? Limpar, se limpa o corpo mental inferior, astral e, por vezes, o duplo etérico, para que a pessoa tenha condições, então, de caminhar com as suas próprias pernas e voltar a nadar, né, para a sua praia, né, ou em direção à sua evolução. E quais são os tipos de obsessão? A gente vai entrar em detalhes em cada um desses tipos, né? Aqui é um índice. Temos auto-obsessão, encarnado em desencarnado, encarnado em encarnado, desencarnado em desencarnado, e o mais, digamos, procurado, né, pelo quem está sendo atendido é o desencarnado em encarnado. E aí existem subdivisões, né? É a pseudo-obsessão, obsessão simples e obsessão complexa. Então vamos agora entender o que é cada um desses tópicos. Então, auto-obsessão. Acho que muita gente aqui lembra do Leão da Montanha e seu amigo Wally, né? Vai entender aqui a auto-obsessão, né? São as pessoas, digamos, pessimistas ou já em algum estado depressivo, e que não é diretamente causado por uma entidade externa, mas sim provocada em sua maioria, com a maior parte da força, né, para esse processo auto-obsessivo, vem do seu mental inferior. Então, normalmente essa situação é causada por ressonância com vidas passadas, ou seja, quando a pessoa ainda tem reminiscências dos sentimentos de suas vidas passadas, apesar de não lembrar delas, do que aconteceu exatamente, mas ainda tem as emoções, né, ligadas a essas vidas anteriores, ou por vezes também ao início de suas vidas, por vezes traumas de infância, né, ou situações que passou e deixaram então esses resquícios no seu mental inferior. Para o tratamento dessas situações, normalmente é feita a despolarização do estímulo de memória, ou seja, não se apaga a memória da pessoa, mas se tenta desvincular as emoções do passado com o seu presente. Se tenta romper esses vínculos energéticos, né, que estão afetando tanto no seu corpo astral, como no seu duplo etérico, como no seu corpo físico, coisas, os sentimentos, né? Por vezes mágoas, por vezes ressentimentos, por vezes baixa autoestima, é uma infinidade de coisas, né, que podemos trazer de vidas passadas. Então, nesses casos, né, a gente, normalmente os médiuns acessam essas vidas passadas da pessoa. A gente tenta não transparecer isso em sua integralidade para o atendido, porque a pessoa pode ficar mais traumatizada ainda se ela souber das desgraças que ela fez no passado. Então, só tentamos fazer essa despolarização, né, com a ajuda da espiritualidade, óbvio, e implantar no mental inferior da pessoa novos sentimentos de paz, de alegria, de tranquilidade, de autoestima, né, e amor próprio, para que a pessoa tenha aí um up. Atendimento psicológico e psiquiátrico é bastante efetivo também para as pessoas com esse tipo de problema, tá certo? Então, outro tipo de processo obsessivo que normalmente as pessoas aqui não gostam muito de falar a respeito é quando o atendido, a pessoa encarnada, né, é que está sendo o obsessor de um desencarnado, de alguém que já passou para outra dimensão. Então, infelizmente, isso é comum, tá? Pessoas que já desencarnaram, né, que já faleceram, por vezes não conseguem seguir seus caminhos, sua evolução lá no astral, por vínculos energéticos que têm aqui com pessoas encarnadas que
não deixam essa pessoa seguir em paz, né? Don't let it go, né? Não deixam a pessoa seguir seu processo evolutivo. Então, muitas vezes familiares ou esposos, esposas ou coisas do tipo, né? Quando morre, né? Quando desencarna alguém muito próximo, ainda fica chorando, fica desesperado, fica pedindo para a pessoa, né, volte aqui, por vezes em situações bastante tristes. Então, é importante, né, que quem esteja encarnado aqui lembre-se com alegria de quem já desencarnou e não fique pedindo, nem implorando a ajuda de quem desencarnou. Não fique aqui sempre com tristezas lembrando de quem desencarnou. Eu sempre lembro do livro Violetas na Janela, e onde se fala bem claramente sobre esse tipo de situação, né? Então, é importante saber que nós, aqui encarnados, podemos ser obsessores ferrenhos, né, de pessoas que a gente ama, mas que já desencarnaram, porque a gente não quer deixá-los evoluir em paz. Tá certo? Outro processo obsessivo bastante comum que a gente encontra em muitos postes, né, das ruas que a gente anda por aí, são de encarnados e encarnados. Então, pessoas que estão aqui e que, por inveja, olho gordo, ciúmes, raiva, ódio, o que seja, né, fazem trabalhos espirituais, intencionais ou não, contra outras pessoas, né? Então, os famosos são as macumbas, as amarrações e esses trabalhos que as pessoas podem encomendar, né? E que, como a gente já vê nas cidades por aí, existem sempre pessoas se propondo a fazer esses trabalhos em seu nome, desde que você pague um valor financeiro ou ofertas ou o que seja para realizar isso, né? Temos também às vezes trabalhos de macumba nas esquinas ou cachoeiras, etc., né? Onde são feitas ofertas para entidades espirituais para fazer esses trabalhos em seu nome, onde você é o contratante. É bom a gente saber que isso é magia negra, né? Quando você está pagando para alguém para fazer algum trabalho, isso é magia negra, contratando uma entidade espiritual. E mesmo quando você não contrata ninguém, mas que você fica, digamos, com intensidade, fazendo formas, pensamentos de inveja, de olho gordo, de ciúmes, raiva, ódio, por vezes você, à noite, quando sai em projeção astral, você pode estar indo lá onde está essa outra pessoa e causando danos a essa pessoa em sono, né? Então, os sentimentos que a gente tem durante o dia, se a gente fica com eles mal resolvidos, digamos assim, eles podem se externar inconscientemente quando a gente dorme e a gente recebe o karma disso, ou seja, as consequências desses sentimentos de baixa densidade, né, baixa vibração que a gente tem, a gente também colhe frutos indesejáveis por isso. Os tratamentos que normalmente são feitos é isolar, né, proteger a pessoa que está sendo a vítima, né, o atendido, que busca socorro. Tentar, se for permitido para a espiritualidade, fazer o desmanche desses trabalhos, né, que foram feitos por vezes em esquinas, cachoeiras, cemitérios ou coisas do tipo. É importante quem, digamos, a vítima nunca revidar de volta. É bom até nem saber o nome de quem está fazendo isso, né? Não direcionar de volta nada para quem quer que seja que esteja emanando essas energias densas para você. E é importante irradiar perdão e amor, mas
o ideal é não fazer isso direcionando para a pessoa diretamente. Então, vamos lá, se o seu vizinho está direcionando para você inveja, mal-olhado, o que for, né? Você pode e deve orar ao seu mentor e pedir ao seu mentor que leve amor, compaixão, o seu perdão e o que quer, né, todas as melhores frequências, as melhores vibrações para quem quer que seja que esteja irradiando energias densas para você, né? É bom que essa conexão seja feita através do mentor para que você realmente não se conecte de forma alguma com a pessoa que possa estar enviando esses sentimentos, ou essas vibrações, essas frequências, né, densas para você, tá certo? Um outro tipo aqui de obsessão é desencarnado em desencarnado. Então, entidades que já estão as duas no plano astral, onde não tem envolvimento de encarnados, de nós aqui. Então, o que que ocorre, né? Basicamente, entidades psicopatas que têm uma forte energia mental, né? Eles conseguem exercer o seu domínio sobre outras entidades também no plano astral. Normalmente, isso é facilitado quando essas entidades, né, mais fracas mentalmente, foram e ainda são viciadas em alguma coisa, né? Pode ser uma infinidade de coisas, e aí tendo essa necessidade desse item, dessa coisa, se tornam presas de quem pode suprir a você essas coisas lá no plano astral, certo? Suicidas e entidades com depressão crônica também são facilmente subjugadas, digamos assim. E outros psicopatas ou algozes ou desvairados com menos energia mental se tornam normalmente sargentos, tenentes ou sublíderes, digamos, dos psicopatas ou entidades com mais força mental. Então, por isso que é importante, quando a gente desencarna, a gente estar vibrando uma energia boa, né? A gente estar numa boa vibração, não só quando desencarna, mas sempre, né, gente? Mas, enfim, se você quando desencarna está numa baixa frequência, você pode se tornar um servo, um escravo, né, de uma entidade dessas. Esse tipo de subjugação também pode ocorrer por pactos, né, que possam ser feitos ou enquanto você está encarnado ainda, ou depois que você desencarna. Então, vamos supor o seguinte, que você desencarnou, que você foi, digamos, assassinado pela sua esposa. Vamos colocar assim, a sua esposa te envenenou. Então você quer se vingar agora, você está com mágoa dela e quer se vingar. Mas você não consegue, você fica lá e não consegue causar o dano que você gostaria de causar nela. Então o que que você faz? Você faz um pacto, né, uma troca de favores com outras entidades não muito agradáveis também, digamos, ou densas, enraivecidas igual você, e falar, se você me ajudar a causar dano aqui na minha ex, eu te ajudo você a fazer o que você quiser também para se vingar de quem quer que seja que você esteja com mágoa. E aí vão se formando então grupos pequenos, médios e grandes de entidades que se juntam, se aliam, se filiam para ser mais fortes, para atingir os objetivos que você gostaria de atingir e por vezes não consegue sozinho, tá certo? Bem, e o último tipo de obsessão é de desencarnados em encarnados.
E nesse caso existem subdivisões, né? A primeira delas é a pseudo-obsessão. Nessa pseudo-obsessão, a entidade que está acompanhando o encarnado aqui, ele não quer necessariamente causar o mal. Normalmente são ex-familiares, pessoas que conviviam, né, no círculo familiar ou muito próximos, que têm vínculos energéticos com a pessoa que está encarnada, e ela, por ter um, digamos assim, gênio forte, né, por ser egocêntrico, por ter um mental forte e esse senso de possessão, eles querem continuar auxiliando quem está encarnado aqui ainda. Então, normalmente patriarcas, matriarcas, né, das famílias que sempre exerceram um domínio grande, né, eles continuam, depois de desencarnar, ainda nas proximidades, na casa onde viviam, e ainda interferindo ou tentando interferir nas vidas das pessoas que estão ainda encarnadas. Por vezes, eles sugam as energias de quem está aqui encarnado, mesmo sem querer, por estar próximos, por estar necessitados de energia, eles acabam drenando essa energia vital de quem está aqui ainda, né, encarnado, e eles não queriam causar o mal, mas acabam causando. Eles interferem no livre-arbítrio de quem está encarnado. E eu descobri, né, quando estava fazendo a pesquisa aqui para essa apresentação, que isso se chama Síndrome de Wendy, do Peter Pan, né, e que também é estudado não a nível espiritual, mas a nível psicologia, né? Da mesma forma, então, que a pessoa, quando era viva aqui encarnada, ela ficava dominando, depois que desencarna, ela continua querendo dominar. Tá certo? O outro tipo de obsessão é o que a gente chama de obsessão simples, onde a entidade, no caso, é o que a gente chama de encosto, né? Que se aproximou por uma semelhança vibratória, por estar na mesma frequência, normalmente para drenar a energia de quem está encarnado. O encarnado, no caso, né, obsediado, pode ser um médium que a gente chama médium esponja, ou seja, tem a sua tela búdica perfurada e os seus chakras estão expostos. Então, às vezes passa por algum local, né, por algum lugar, pode ser na rua, pode ser no hospital, pode ser em qualquer lugar, e se houver uma entidade que esteja na mesma frequência que o indivíduo, ele gruda, né? Por vezes lá no chakra umbilical, que a gente falou, né, do band-aid, e aí fica drenando as energias da pessoa por essa abertura na tela búdica e por essa sintonia de frequências. Pode ser também que a pessoa, né, não seja um médium esponja, mas esteja passando por uma tristeza profunda, ou seja, está num padrão vibratório muito baixo. E aí outra entidade, né, desencarnada que esteja também no processo de tristeza profunda, né, depressão, coisa do tipo, gruda, né, está na mesma frequência, gruda e ficam os dois, encarnado e desencarnado ali, se lamentando da vida. Existem também os viciados em sexo, né? Tem bastante coisa disso na internet, íncubos, né? O masculino e o súcubus feminino. Então, pessoas que gostam muito ou têm esse vício, digamos, podem atrair entidades que querem desfrutar também desses prazeres e dessa energia junto com o encarnado. Também temos o caso dos viciados em álcool, drogas, jogatina, etc. Então, quando, aí no caso, as entidades encostam junto para também compartilhar desses fluidos, né, que emanam nesses vícios. E
esses casos, né, de obsessão simples, eles querem basicamente não ter um laço energético, um vínculo energético duradouro. Não é entidades e pessoas encarnadas que já tinham um vínculo energético, um vínculo magnético. Foi só um encontro casual. Mas, se os encarnados aqui, digamos, mantêm esses processos, essas ligações com esses encostos, aí vão se criando esses laços energéticos, vão se criando esses vínculos, e aí passa a ser não mais uma obsessão simples, mas uma obsessão complexa, se isso vira um relacionamento duradouro, né? Se coloca o anelzinho de noivado aí com o seu encosto, aí ele não deixa de ser um ficante para ser então um namorado, tá certo? O outro tipo de obsessor que existe é a galera que veio lá da constelação de zombeteiro, né? Os meus compatriotas. Então, essas entidades gostam de se divertir às custas de encarnados. E de desencarnados também, mas basicamente de encarnados, porque os encarnados não podem vê-los, né, nem enxergar o que eles estão aprontando. Então, os zombeteiros eles não desejam o mal, mas não têm compaixão, digamos, pelos encarnados e riem às custas deles. Esses zombeteiros, eles costumam, para quem tem clarividência, né, eles plasmam tudo quanto é formatos, né, e enganar clarividência ou projetores astrais, digamos, né. O truque aí, a solução aí, é quem for o clarividente ou o projetor astral, olhar nos olhos da entidade, porque os olhos eles não conseguem projetar, ou não conseguem plasmar, né, para enganar os encarnados aqui. O Saulo já tem vários relatos sobre isso, né? Então, mais esclarecimentos é só assistir os vídeos do Saulo Calderon. Esses zombeteiros também podem se passar por outras entidades para rir às custas dos médiuns de incorporação e de psicografia, o que for. Então, eles podem se passar por parentes de pessoas desencarnadas recentemente, para transmitir mensagens ou coisas do tipo, né? E coisas falsas, né? Eles podem se passar também por pessoas famosas da antiguidade, faraós, santos, etc. Ou podem também se plasmar como monstros para causar medo, né, e assustar os encarnados, né? Então, aquele basicamente eles querem rir às nossas custas. E existe o obsessor com mágoa, né? Aquele que tem um vínculo energético com você, que tem o objetivo de causar dor e drenar a sua energia, que seria o vampirismo, né? Então, normalmente é um antigo desafeto dessa vida ou de outras passadas, né? Normalmente é de outras passadas e pode já ter sido também nesta vida um desafeto outra vez. Ele possui laços energéticos com a pessoa que está passando pela situação, né? E então esse obsessor precisa ser convencido a parar com isso. Esse obsessor, digamos, ele é amador, né? Ele ainda não sabe ou não quer utilizar técnicas de magia negra e assim ele não consegue causar danos tão críticos ao assistido, desde que o assistido tenha uma tela búdica mais ou menos em bom estado, e que quer dizer que desde que o assistido, a pessoa, a vítima, não tenha uma frequência muito baixa, não tenha uma vibração muito baixa. Então, normalmente o sofrimento aí é relativamente pequeno, desde que
a pessoa tem um mínimo, né, de cuidados, né, para manter a sua vibração razoável. Então, esses obsessores eu classifico como inexperientes, digamos, né, como crianças por vezes, magoados e merecem a nossa compaixão. Então, resumindo aqui, quais seriam os tratamentos, né, para esses processos obsessivos que a gente viu até agora? Então, se envolve o obsessor em um campo de contenção magnético, para se isolar o obsessor da pessoa que está sendo atendida. A gente trata o corpo astral do obsessor, recompondo ele, curando seus sofrimentos, suas feridas. Dependendo do caso, se dialoga com essa entidade, né, com esse obsessor, para fazer ele deixar disso e aceitar ajuda, né, mudar a sua maneira de pensar e agir. E aí então se encaminha essa entidade para tratamento em algum local adequado, normalmente um hospital do astral. E com o atendido, a gente faz uma harmonização e limpeza dos chakras. Se sugere, né, que o atendido eleve seus padrões vibratórios, né, faça coisas, né, daquelas listas iniciais que a gente conversou, para elevar e manter sua frequência elevada. E a regra de ouro da apometria, né, que é o amor, né, a gente passar esse sentimento de fraternidade, de compaixão, não só para o atendido, mas também para a pessoa que estava sendo o obsessor nesses casos, tá certo? Então, essa primeira parte de processos obsessivos termina aqui e em breve sairá mais um vídeo com a segunda parte desses processos obsessivos, onde a gente vai falar sobre obsessões complexas e os tratamentos para isso. Tá certo? Então, muito obrigado e fiquemos todos com a luz.